vocês já sabem o que é o club, então partiu finalizar nosso vestido que a gente tá na reta final, tá? Então nós temos aqui o decote, certo? Costuras de ombro aqui, estão vendo? Eu vou colocar ombro com ombro, assim, virado pra trás, ó, costura de ombro com ombro, e eu vou marcar o meio costa com um piquezinho. Piquezinho, uma marcaçãozinha ali de caneta, só pra gente saber onde que fica o meio costa, ó, tô vendo? E aí a gente vai aplicar a nossa gola. Gente, a mesma coisa que a gente fez com a vista dos botões. A gente vai aplicar do avesso e vamos rebater do direito. Então, vou colocar a gola, ó. Essa parte aqui que não tá dobrada, tá vendo? É a parte de trás da minha gola. Então, avesso aqui da gola com avesso da peça. Eu vou começar posicionando aqui, ó. A emendinha dela vai bem no meio das costas, ó. Coloca um alfinete. Aí você vem vindo com a gola. Chegou aqui no final, a mesma coisa que ali da vista dos botões. Essa parte aqui de acabamento da nossa gola, ela vai ficar bem rente à vista, ó. Bem certinha. Ela não pode ultrapassar e também não pode ficar distante. E depois, aqui o resto é fazer encaixar, galera. Nós temos um pique aqui, estão vendo, ó? Na curvatura, esse pique, ele vai bem na costura do ombro. Então, a gente já tem aqui um afago, né? Então, a gente colocou um alfinete na ponta, no ombro e no meio das costas. E aí, o restante, vocês podem fazer encaixar a gola aqui no decote e colocar mais alfinete, para não ter problema. Aqui do outro lado, mesma coisa. Temos um piquezinho aqui, então o pique vai na costura do ombro. E a ponta vai bem aqui no final, ó. Bem certinho. Colocou um alfinete. E encaixou aqui o resto da gola. Bom, daí nós vamos aqui para a máquina, 1 centímetro de margem de costura. Vamos colocar aqui a gola debaixo da máquina, gente, reto. Calma aí. Retinho aqui, tá? Por favor, não deixe ultrapassar e também não deixe a gola ficar assim afastada. Ela tem que estar reta com a vista dos botões aqui, ó. Vamos colocar aqui debaixo da máquina e a minha costura igual a gola lá. Ela vai passar, o meu retrocesso vai passar aqui, ó, rente a dobra, certo? Ó, coloquei ele bem aí e é do ladinho que começa a minha costura. Não tem segredo agora, gente. Agora é só encaixando a gola no decote da peça, com bastante alfinete, que eu sei que vocês colocaram bastante alfinete para não ter perigo de não... Ai, prof, a gola não encaixou, não. Vai encaixar sim. O que acontece aqui, que eu já vou adiantar de antemão para vocês não se desesperarem. O que acontece? A nossa gola, vocês estão vendo que ela tem entretela, né? E o nosso decote não tem. Quando a gente coloca a entretela na peça, a entretela segura a fibra do tecido, segura os fios do tecido para que eles não cedam, para que eles não abram. Só que o meu decote não tem entretela. Então, o que pode acontecer? Que as fibras do decote abram e da gola não. Então, pode parecer que não vai encaixar. Só que a partir do momento que você unir ali os piques, né, os pontos ali que eu demarquei com vocês, colocarem um alfinete e depois fazer encaixar a gola com o alfinete, alfinetar ela bem, na máquina ela vai ter que encaixar, tá? Você vai devagarinho, vai mexendo com ela e ela vai encaixando. O que não pode é formar prega, tá? Não pode deixar a gola ir formando prega. Então, ela encaixa. Só pode ser que tenha que ela seja ali mais chatinha, mas ela vai encaixar, tá? Então, fiquem calmas. E aí, gente, é só ir encaixandinho. Ela é bem curvadinha, então façam devagarinho que dá certo. Estão vendo que eu tô indo um pouquinho por vez, né? Ó, eu costuro um pouquinho, daí eu paro, arrumo, costuro mais um pouquinho.
aqui a gente tá finalizando. De novo, aqui não pode sobrar gola e nem faltar gola. Ela tem que chegar no final aqui e bater bem certinho com a vista dos botões. E, galera, peraí, deixa eu só tirar minha peça aqui debaixo da máquina que eu já vou explicar outra coisinha pra vocês. Ó, retrocesso bem rente aqui, a dobra do tecido. E aqui, nessa parte aqui, ó, da peça, não pode formar prega, tá, gente? Tem que tomar cuidado, não pode deixar formar prega, porque senão vocês vão ter que abrir, tá? Então aqui não pode formar nenhuma preguinha, tem que ficar bem certinho. Agora, de novo, a regra do meio tampandinho, meio não. Então deixa eu colocar aqui, espalmar minha gola sobre a mesa pra gente conversar. Bom, então agora o processo é a mesma coisa que a gente já fez ali na vista dos botões, tá? Que é a regrinha do meio tampandinho, meio não. Mas nós temos aqui uma questão a mais, que é a curvatura, tá? A gola, ela é super curvada aqui, ó. Nós temos uma curvatura bem acentuada na nossa gola aqui. O que pode ser dificultoso para algumas pessoas fazer essa regrinha do meio tampandinho, meio não, justamente por conta dessa curvatura que ela é bem acentuada. Então, eu falei que a gente ia alinhavar, certo? Então, eu tô acomodando ela aqui, vocês estão vendo, basicamente no local que ela tem que ficar. E eu tô colocando alguns alfinetes pra me auxiliar ali na parte do alinhavo. Na parte aqui das costas, a gente não tem tanto problema, tá? Porque a curvatura dela é bem suavinha, ó. Mas se vocês quiserem alinhavar aqui atrás, também pode. Mas ela não tem tanta curva igual ali aqui nessa região da frente. Então, vocês podem colocar bastante alfinete. E daí, depois, a gente vai partir pro alinhavo. Alinhavo simples, gente. Aquela costura minhoquinha. Entra, sai. Assim, ó. Só pra ter uma segurança na hora de rebater isso daqui, tá? Então, vamos lá. Agulha de mão. Vou pegar uma linha colorida. Vou cortar aqui um pedaço generoso. Vou passar aqui. Deixa eu colocar aqui ponta com ponta. Então, uma linha dupla, tá? Nozinho na ponta. E aí, a gente faz o alinhavo. Então, depois que você fez o nozinho ali, eu acabei colocando mais alfinetes aqui, gente. Pra ficar bem seguro mesmo, porque a curvinha, ela é chatinha. Arruma bem. E aí, você vai começar num passo simples. Tipo minhoquinha. Entrou. Vai subir aqui. Sempre posicionando o tecido na região que ele deve ficar oficialmente, digamos assim. Então, mantém ele aí e vai fazendo alinhavos com espaçamento não tão grande, né? Ó, no entra e sai aqui, não faz um espaçamento muito grande, tá? E mantém o tecido aonde ele deve ficar oficialmente. Dá uma puxadinha, uma apertadinha nele. Ajeita aqui dentro a margem de costura. Ó, colocou aqui. Vem pra cima. Aqui arrumou a margem de costura. Entrou. Vem pra cima. E vai fazendo isso, minhoquinha. Com a total paz no coração de vocês. Eu confesso, gente, que eu sou uma pessoa um pouco negada com costura à mão. A máquina, pra mim, ela é assim, ó, a perfeição do homem.
Então eu não gosto muito de costurar à mão, mas nesse caso aqui eu senti a necessidade de trazer pra vocês, porque essa curvatura ela é bem chatinha. E aí eu fiquei com medo das iniciantes não conseguirem. E quando a gente tava aprendendo a costurar, o que a gente fazia era muito alinhavo. Então não tem como negar de que o alinhavo, gente, para iniciante, ele é primordial. E esse alinhavo que eu tô aplicando aqui, vocês podem fazer em outras partes da peça de vocês. Na vista dos botões, enfim, aonde vocês sentirem necessidade. E aí aqui vocês vão fazendo, tá? Nessa parte aqui que é mais reta, eu não sinto necessidade de fazer. Então a gente faz um mini nozinho aqui, ó, pegando só um pouquinho do tecido e finaliza, corta. Então a gente fez o alinhavo somente aqui nessa região que tem a curvatura maior, curvatura mais acentuada. Tirei os alfinetes e ele ficou fixo no lugar. Estão vendo? E aí você vai repetir isso. Ah, pode repetir aqui nas costas, ele tem uma curvatura, não é tão acentuada, mas tem. E também lá do outro lado, tá? Você pode fazer na gola toda ou você pode fazer só nas regiões que você se sente um pouco insegura. Mas, gente, não tem segredo. É minhoquinha, ó. Entra e sai, entra e sai, entra e sai, tá? Só para realmente vocês terem uma segurança. Facilita muito, não deixe de fazer, por favor. Bom, feito isso, agora a gente precisa rebater e fazer a regrinha do meio tampandinho, meio não. Bom, então vamos começar a rebater, né? Então, assim, aqui no comecinho, se tiver aparecendo assim a tua costura de baixo, pega o teu corta-fio ou uma pontinha ali da tesoura, empurra ele bem pra dentro, pra ele não aparecer. Colocamos debaixo da máquina e, de novo, aquela regrinha. Retrocesso bem pequenininho. Só deixa eu falar um negócio. Sabe quando eu falei pra vocês? Quando a gente começa a costurar aqui, tem que ficar bem rente. O retrocesso tem que ficar bem rente. É justamente pra não ficar sobrando... como é que eu vou fazer me explicar? Pra não ficar essa gola sobrando pra fora da vista. Tá vendo que a gola e a vista, elas estão retas uma com a outra? Se você não tivesse feito o retrocesso bem rente ali, essa gola teria vindo pra fora. Aí ela iria ficar como se fosse um degrau aqui. Fica feio, tá? Então não deixa isso acontecer. Coloca aqui debaixo da máquina, faz um mini retrocessinho de 3 pontinhos, bem delicadinho. E, gente, agora que tá alinhavado é só sucesso, tá? Você pode costurar em cima do alinhavo, depois você vem e desmancha ele, porque o ponto dele é bem grande, né? Ó, e vai fazendo a regrinha, não esqueçam da regrinha do meio tampandinho, meio não. Da dobrinha ali da gola, ficar meio que tampando, meio que não, a costura. Eu só fiz alinhavo ali na frente, tá, gente? Eu não fiz alinhavo em tudo, mas espero que, se você tenha dificuldade, você tenha feito tudo. E aí, só sucesso, gente. Mesma coisa da vista. No final já estamos nos direcionando para a reta final. De novo aqui, ó, eu vou pegar o meu corta-fio e vou empurrar para dentro. Vocês estão vendo que a costura tá um pouquinho para fora? Não pode? Tem que ficar meio tampando, meio não. Ela não pode deixar ela aparecer totalmente e também não pode esconder ela totalmente, tá? A regrinha ela tem que ser cumprida só no pé da letra. Deixa eu tirar esse nó aqui. Vai facilitar. Eu vou fazer o retrocesso, senão bem em cima dele. Não tô afim. Ó, arrumei bem direitinho. Eu venho, faço um mini retrocesso bem reforçadinho. Check. Vocês acreditam que acabou? Pois é, galera. Abrimos o nosso vestido Gaia maravilhoso costurado. Nem dá pra acreditar, né? Nem foi tão difícil assim, foi? Não foi, gente. Daí é só tirar o alinhavo, cortar o alinhavo, tirar ele com paciência, porque a gente costurou por cima dele, né? Então, assim,
Vai ter que ir puxando aqui, tirando ele. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu só cortar esse nozinho aqui. O que a gente vai fazer? Agora, a gente vai colocar a etiqueta, porque assim, você vai vender essa peça, certo? Então, o quanto... Lembra lá da nossa aula que a gente falou, né? Sobre o valor agregado, sobre o quanto importa, né? A maneira como você entrega o teu produto para o teu cliente. Isso acaba fazendo com que você possa cobrar mais, ou que o cliente se sinta mais especial. Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar a tua etiqueta. Se você não tiver, não tem problema. Escreve uma cartinha à mão, que também vai ser legal. Revisa a tua peça, né? Vê ali o que você poderia, de repente, ter melhorado para uma próxima. Tira todos os fios, passa bem, coloca o teu cheirinho, coloca uma... botão. Então, a Gabi vai mostrar pra vocês como que faz a casinha de botão com a máquina aqui. E o botão, como que aplica, né, o botão da peça. Mas, se caso você quiser colocar, por exemplo, um botão de pressão igual a minha aqui, não tem necessidade de fazer casinha, tá? Então, vai do que você escolher ali pro teu vestido. De todo modo, a gente vai mostrar aqui como fazer casinha de botão e como que aplica o botão, combinado? Então, agora, fiquem com a Gabriela para depois a gente conseguir, né, ter os botões bonitos e provar. Bom, então para finalizar aqui o vestido, a gente vai colocar os botões, tá? Como que a gente vai fazer? Qual que é o raciocínio que eu uso na hora de aplicar, né, de pregar o botão numa peça? Vamos supor que eu tenho apenas, eu vou colocar aqui até a cintura, vamos supor, tá? Depois eu vou colocar aqui, por questões de gravações, logística, eu coloco depois, tá? Mas vamos supor aqui que eu vou colocar do meu decote até aqui, certo? A minha linha da cintura, que eu vou deixar a parte de baixo aqui da saia aberta. Então, eu primeiro vou colocar um botão aqui na parte do decote, vou posicionar, certo? E posiciono um aqui na linha da cintura. A partir desses dois botões que eu faço a contagem do quanto eu quero nesse intervalo de botões. Então, a gente tem aqui, ó, eu vou pegar do meio, tá? Do meio do primeiro botão até o meio do último botão. Eu tenho 25 centímetros, certo? Eu posso colocar a cada 5 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, a cada 5 centímetros eu vou colocar um botão. Ah, não gostei, porque ele ficou muito próximo. Então, eu vou aumentando essa medida até eu achar uma medida que eu goste, que eu ache válida entre esse intervalo. Se eu achei que a cada 5 centímetros ficou muito próximo um do outro, eu vou colocar um intervalo um pouco maior. Então, eu vou calcular mais ou menos não. Eu vou dar um intervalo de 6,2 centímetros de cada botão, tá? Então, aqui, do meio do primeiro botão até o meio do segundo, eu tenho que colocar 6,2. Do meio do segundo até o meio do terceiro, 6,2. Do meio do terceiro até o meio do quarto, 6,2. E do meio do quarto botão até aqui o meio do quinto botão, vai dar 6,2. Ele vai acabar subindo aqui um pouquinho da linha da cintura, mas tá tranquilo. Ok, esteticamente eu gostei e a gente vai deixar assim. Então, é dessa forma que você vai ver aí quantos botões você vai colocar na sua peça. Se você quer botões mais juntinhos ou mais espaçados. Aqui eu dei o exemplo do decote até a cintura, caso você queira deixar aqui a parte da saia aberta. Mas se você for colocar ali na vista inteira, você tem que sempre calcular onde você vai colocar o primeiro botão e o último. E nesse intervalo você vê quanto você tem de espaço para colocar os outros botões, tá? E ver quantos botões a tua peça vai ter. Agora eu vou mostrar para vocês como eu
faço a casinha de botão na minha máquina. Lembrando que a minha máquina é a Singer Facilita Pro 4423. Esse número no final, ele significa o número de pontos da minha máquina. Então, pode ser que você tenha a 4432 ou a 4411, enfim. Mas, se a tua máquina não for uma Singer, provavelmente o mecanismo de fazer a casinha de botão, ele é muito parecido, tá? Geralmente, as máquinas, elas fazem esse formato muito parecido de casinha de botão. Então, bora pra prática. Bom, o primeiro passo é fazer a marcação do botão. Mesmo que a máquina aqui, né, nesse caso, faça basicamente a casinha sozinha, é interessante que você posicione aqui a sua peça exatamente aonde o botão começa. Então, você só tem que prestar bastante atenção aonde você faz a marcação do botão, porque às vezes a peça fica toda engruvinhada aqui embaixo.